Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas por uma torrente, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, à luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a maior parte deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmãos. Este é o Salmo 90. Eu chamo a sua atenção para o versículo 10, que eu vou ler de novo. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a maior parte deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Numa tradução mais literal, segundo o original, diria assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, ou mais um pouco, no entanto, a maior parte desses anos excedentes é canseira e é enfado. Quer dizer que essa palavra estabelece a vida humana como sendo de maneira ordinária de 70 a 80 anos. E extraordinariamente como sendo até 90 ou quem sabe até 100, mas não mais. Isso no sentido humano, biológico falando. E ainda quem chega a passar dos 80, a maior parte dos anos excedentes é canseiro e é enfado. Em alguns casos até mesmo antes do 80, já nos 70 já é o começo da canseira e do enfado. Você imagina o perigo que eu estou correndo. Já falta 3 anos para 70. Então é isso que estabelece o Salmo 90. Esse salmo é Salmo de Moisés.
homem de Deus. Esse salmo, ele tem 2 fios condutores, são 2 fios principais. Quer dizer, do primeiro ao último verso você vê 2 fios condutores, 2 fios de ouro, não é? Que são as linhas do pensamento central do salmo. A primeira linha é a eternidade de Deus. A segunda linha é a fugacidade humana. A primeira linha é a infinitude de Deus. A segunda linha é a finitude humana. A primeira linha é o poder sobrenatural, soberano e eterno de Deus. Mas a segunda linha é a fraqueza, a debilidade, a fragilidade do homem. Quando você descobre os pensamentos centrais de um texto, você tem as chaves para a interpretação do texto. Fica fácil. Sempre que você lê um texto, você procure descobrir ali as chaves interpretativas no texto, que são os pensamentos centrais. Porque descobrindo isso, todo o demais vai estar atrelado. Vai ter a ver com o pensamento central. Isso é uma forma de interpretar a Bíblia. Isso é um conhecimento que a gente pode obter para melhorar o nosso entendimento das Escrituras. Agora, eu queria colocar aqui para vocês o fato de que em Deus a gente pode romper os limites estabelecidos de maneira ordinária pelo próprio Deus que criou a vida. Em Cristo, em Deus, pela fé, nós podemos avançar nesse nível de intimidade profunda, ou profundo, a ponto de Deus dispensar para dentro de nós valores de eternidade e que vão alterar completamente a nossa existência humana, a nossa passagem aqui pela terra. Esse salmo fala disso também. Esse salmo estabelece o poder de Deus e a fraqueza do homem, mas esse salmo também, ele revela, ele tem indicativos de como nós nos aproximarmos de Deus, de uma forma que a gente possa ter de Deus valores que vão mudar completamente a nossa vida e para melhor, e que podem alterar até o estabelecido pela biologia, até o determinado pela nossa humanidade limitada. Pode alterar. Por que é que você acha que tem na Bíblia textos como estes? Em Deus faremos proezas. Com Deus passarei por cima de um muro. Enfrentarei um exército. Por que é que há textos como estes? Em Cristo somos mais do que vencedores. Ou aquele outro texto que Paulo fala também, quando diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que sempre me faz triunfar. São textos que são afirmadores de algo que nós podemos receber da parte de Deus, que vai mudar de uma situação ordinária em nossa existencialidade para uma situação extraordinária. Vivida esse extraordinário de Deus em nossa existência, pelo sobrenatural de Deus, em função da nossa entrega, da nossa busca, do nosso temor, da nossa obediência, da nossa lealdade e fidelidade para com o Senhor, em função da nossa santificação pelo Espírito da graça e pela palavra viva de Deus. Esse salmo fornece isso. No verso 12 você tem a descoberta. Moisés está sendo inspirado pelo Espírito Santo para dizer tudo aquilo que ele disse aqui. E depois que ele fala sobre a eternidade de Deus, sobre a limitação humana, sobre
a indignação divina que pesa sobre alguns homens por causa dos pecados que são expostos diante de Deus e ninguém pode encobri-los. Depois que fala que a nossa vida é como um conto ligeiro, que tudo passa rapidamente e nós voamos. Depois que fala que a duração da nossa vida é essa quantidade de 70, 80 anos ou um pouco mais, no entanto, os anos excedentes são canseira e são enfado. Depois de falar desta coisa ordinária da vida, ele vai dizer o que diz no verso 12. O que é que ele diz? Ele faz uma oração. Quer dizer, essa oração abrupta aqui no texto, porque você vai vendo que vai uma narrativa. Moisés, pelo Espírito Santo, vai narrando. Chega no verso 12, há uma interrupção abrupta na narrativa, e no verso 12, imediatamente, você tem uma oração dele. É como se ele deixasse de narrar, ficasse chocado com o que Deus estava revelando, impactado com o que Deus estava dizendo e que ele estava registrando, impactado que estava, e de tão impactado, no verso 12, ele deixa de narrar e se coloca na presença de Deus para orar. E a narrativa termina e começa uma oração. E a oração é: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Veja que mudou. A narrativa se tornou em oração, em petição, em clamor do homem impactado por aquilo que ele viu ordinariamente. Mas é uma oração também de alguém que também viu o extraordinário de Deus que se pode viver. E aí ele começa a orar: volta-te para nós, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Você está vendo que agora a oração tem conteúdos totalmente diferentes dos outros da narrativa? A oração tem conteúdos diferentes da narrativa, porque é a oração de alguém que viu a mais, que enxergou além e que creu no extraordinário de Deus para a sua própria vida. Se na narrativa se diz que somos como que julgados pela nossa vida devassa, como fala no verso 7, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados, pois pusestes diante de ti as nossas iniquidades e não as encobristes, à luz do teu rosto todos os nossos pecados ocultos estão. Aí vai dizer: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A oração vai falar diferente. E vai dizer: e alegra-nos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E alegra-nos todos os nossos dias. De dias sob juízo para dias debaixo da alegria de Deus. Será que mudou? É o que ele viu, é o que ele creu, é o que ele enxergou. E é o que eu e você precisamos entender nesta noite. Que é possível romper essa coisa ordinária das nossas existências. É possível viver o novo de Deus, o renovar de Deus, receber a eternidade de Deus, bênçãos enriquecedoras de Deus, que podem alterar aquilo que ficou estabelecido de maneira ordinária, fazendo com que a gente seja elevado para uma outra dimensão da existência humana aqui na Terra. A nossa trajetória humana pode ser bem diferente daquilo que é o comum. Podemos viver de maneira incomum na presença de Deus. Precisamos crer nisso, como Moisés creu. E pede por essa graça. Ele clama e ele ora. E o melhor de tudo é que Deus deu. Deus ouviu.
Porque veja, ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ele diz mais, ele diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. Isso é a experiência de alguém que viveu a realidade da narrativa no contexto antecedente. Mas essa é a oração de alguém que viu em Deus a mudança do estabelecido ordinariamente, em função de se entregar mais ao Senhor e crer no poder dele para fazer obras extraordinárias em nossas vidas. Porque ele diz: alegra-nos pelos dias que nós sofremos. Ele crê que Deus pode fazer uma compensação, que Deus pode visitar a sua vida e fazer com que a sua vida seja aumentada, seja multiplicada e seja qualificada, que ganhe outros valores, que se vista de outras roupagens. Ele crê nisso, porque ele fala: e alegra-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que nós vimos o mal. Gente, isso é maravilhoso. É o viver extraordinário, debaixo do poder de Deus. Moisés enxergou isso no Salmo 90. Ele viu o que é o comum e o que é incomum, o que é ordinário e o que é extraordinário. Ele viu que Deus pode fazer mudanças, Deus pode intervir na vida, Deus pode fazer compensações e Deus pode fazer até restituições. Ele viu mais, ele viu que Deus pode ampliar até os anos de vida. Até por compensação ele viu isso. E ele orou, e ele creu, e ele recebeu. Sabe por quê? Porque Moisés que escreveu que a duração da nossa vida é de 70 e 80 anos. E se alguns, pela sua robustez, conseguir viver um pouco mais, no entanto, esse pouco mais ainda é canseiro e enfado, o Moisés que foi inspirado por Deus, porque ele foi inspirado para escrever tudo que disse, e tudo que ele disse é verdadeiro, tanto na narrativa como na oração. Mas esse Moisés que escreveu isso que escreveu, dirigido pelo Senhor, ele não morreu com 70 nem 80 anos. Essa é a maravilha. É isso que nos dá esperança. É isso que torna, irmãos, digno de toda aceitação o texto que estamos lendo. É isso que faz valer a pena nós acreditarmos e colocarmos a nossa fé nesse salmo. Porque ele viu as duas coisas, viveu as duas coisas. E porque ele orou e creu, o Senhor o abençoou. E a sua vida foi o contraponto do que ele escreveu na primeira metade do Salmo. Sua vida, sua experiência de vida, seu testemunho de vida foi o contraponto. Porque ele disse: se vive só 70 e 80 anos, mas ele morreu com 120. Mas por que ele morreu com 120? Porque ele orou conforme orou a partir do verso 12 que nós lemos aqui. Ele orou com fé. Veja a morte de Moisés como foi. Deuteronômio 34, quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco. Deuteronômio 34, capítulo 34, verso de 5 a 7 diz assim: assim Moisés, servo do Senhor, louvado seja Deus. Como é linda essa definição. É isso que nós precisamos ser nessa vida, nada mais do que um servo do Senhor, um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um ser humano de Deus. Não precisamos de mais nada, apenas precisamos ser de fato e de verdade um servo do Senhor.
Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés 120 anos quando morreu, e não se lhe escurecera a vista, nem nunca se lhe fugira o vigor. Meu Deus, ele morreu inteiro. 120 anos, e a centelha de vida no brilho do seu olhar era firme o tempo todo, até o instante final. Tem uma tradução que eu gosto mais e diz: e nunca se lhe faltou a força do seu braço. 120 anos. Dá ou não para viver de maneira extraordinária? Dá ou não para a gente multiplicar os anos de vida da gente nessa terra? E não com canseiro e enfado, mas com fôlego, com vida, com vigor, com força, com graça, com poder, no sobrenatural de Deus, vivendo extraordinariamente para a glória de Jesus. Dá para fazer isso, vamos crer. Dá para recuperar o tempo perdido. Dá para recuperar o tempo perdido. A oração de Moisés no final do Salmo é uma oração por recompensa, por restituição. Quando ele diz: alegra-nos pelos dias em que nós fomos afligidos. Como quem diz: não queremos esses dias, que ele não faça parte mais da contagem de diminuição do tempo da minha vida. Senhor, acrescenta todos os outros dias alegres, felizes diante de Ti, andando contigo, por esses anos que a gente não andou, que a gente desperdiçou. Tira da nossa contagem de anos de vida esses anos perdidos, esses anos pecaminosos, esses anos desgraçados. Tira da contagem de diminuição da nossa vida e acrescenta outro tanto, para que a nossa vida se multiplique. Eu creio, Senhor. Foi isso que Ele fez. Porque agora vem, irmãos, aquilo que é o fundamento, para que ninguém fique com dúvida daquilo que eu estou dizendo. Se você ler a biografia de Moisés na Bíblia, você vai ver que 40 anos ele passou entre os familiares de Faraó. 40 anos. Ele nasceu, como a gente sabe, Faraó estava matando todo mundo que era homem, todo bebê que era macho, porque o povo de Deus se engrandecia, mesmo como escravo. Era o povo de Deus que estava ali, 400 anos ali, sofrendo. E Faraó ficou com medo e disse: vamos matar os bebês homens para que esse povo não se fortaleça e depois venha fazer guerra interna contra nós. Mas os pais de Moisés viram que ele era um menino formoso, que ele tinha uma áurea, ele tinha algo diferente, e resolveram desobedecer o mandato do rei. E colocaram Moisés num cesto, você conhece a história, foi parar nas mãos da filha de Faraó. A filha de Faraó criou Moisés como se fosse um herdeiro do trono, um próximo Faraó. E assim foram os 40 primeiros anos da vida de Moisés. Depois, como ele era um escolhido de Deus, um libertador, quando ele estava com 40 anos, ele saiu para passear pelo império e viu que um egípcio oprimia um israelita. Ele, sem saber de nada, nem sua origem, nem coisa nenhuma, mas ele simplesmente não suporta aquela maldade, e ele vai defender o israelita, e o egípcio se vira para ele e diz: quem te constituiu juiz entre nós? E aí Moisés se enfurece, mata esse egípcio, o enterra na areia
e aquele crime pesou na sua consciência e ele resolveu fugir. E assim termina os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Criado em toda a cultura egípcia, educado segundo a nobreza do império, mas de repente se vê fugitivo, escapando de complicações e consequências, vai parar no deserto de Midian. Ali conhece uma mulher, filha de um homem de posses daquele lugar, se apaixona, se casa com ela e vai viver agora os próximos 40 anos da sua vida. E ele vai viver ali no deserto, vai viver ali cuidando das ovelhas do seu sogro. Aquela vida rotineira, os 40 anos, o segundo grupo de 40 anos da vida de Moisés foi totalmente oposto aos primeiros 40 anos da sua vida. E aí ele completaria 80 anos, que mais tarde ele vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, que a duração da vida é 70 e 80 anos. Ele vai terminar lá, no deserto, naquela vida rotineira. Pastoreia a ovelha, volta para casa de noite, para dormir, descansar, no outro dia de manhã, sair outra vez. E assim foram longos 40 anos, e ele envelhecendo. Mas certamente Moisés estava considerando tudo que ele fizera nos primeiros 40 anos da sua vida. Não é de admirar se esse salmo Deus não deu para ele ali no deserto. Não é de admirar que ele tenha tido grandes experiências, como a última que ele tem quando ele está com quase 80 anos. Deserto era um palco onde Deus se revelava certamente para ele. O deserto era um lugar em que ele trabalhava e considerava a vida, refletia sobre tudo e tinha experiências com o Senhor. O deserto, na verdade, foi um treinamento para Moisés e foi uma escola espiritual. Foi uma desconstrução de algo construído que não glorificava a Deus, para que Deus pudesse fazer uma nova construção na vida dele, a partir do seu íntimo, do seu caráter, o transformando. Ele que não suportou um israelita sendo oprimido e matou com fúria o egípcio, agora ele está sendo treinado no deserto para se transformar, como a Bíblia diz, no homem mais manso da terra. A solidão das pradarias, do deserto, da rotina de pastorear a ovelha, os 40 anos, depois dos primeiros 40 anos da vida dele, foi um cenário especial e adequado para ele crescer, para ele se fortalecer. Louvado seja Deus. Para ele desaprender o que aprender errado e aprender aquilo que era correto da parte de Deus. Porque era escolhido, lembra quando ele nasceu, foi escondido pelos seus pais, para que Faraó não o matasse, porque os pais viram nele algo diferente. O chamado, é a escolha. Deus estava preparando. Moisés nunca tinha sido esquecido pelo Senhor. Deus estava controlando aquela situação toda. Até que ele viu, num dia determinado, a maior de todas as visões. Teve a maior de todas as experiências. Ele viu um arbusto muito comum naquela região, a sarça, que ardia numa chama muito grande e não se consumia. E ele se apressa para ver, e o texto diz que ele disse: vou ver o que significa essa extraordinária visão.
Porque a sarça arde, mas não se consome. O fogo arde, mas não destrói aquela sarça, aquele arbusto. Isso é que é fantástico. Não foi fantástico o fato de arbusto arder em chama. No deserto isso era comum. Moisés tinha visto muitas vezes. O que ele nunca viu não foi arbusto arder pelo sol causticante do deserto. Isso é comum. O que foi fascinante aos seus olhos foi o fato do arbusto não se consumir. É isso que chama a atenção dele. E é isso que leva ele, com curiosidade, se aproxima daquele lugar. E Deus fala de dentro daquela chama. Aí ele entende por que é que o arbusto não é destruído debaixo daquela chama ou envolto naquela chama. Porque é o obrar sobrenatural de Deus. É Deus que está ali. Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é. Deus está dizendo: o lugar é santo porque eu estou aqui para falar contigo. Eu estou aqui para te dar significado à tua vida, sentido à tua vida, te revelar meu propósito, dizer que você é meu escolhido, dizer que eu conto com você, dizer que eu nunca perdi você de vista no deserto, assim como eu nunca te perdi de vista no Egito, assim como não te perderei de vista a partir de agora. Dizer que você não vai viver 70 e 80 anos como você escreveu. Não vai viver 70 e 80 anos como você escreveu. Porque aqui no deserto você me conheceu, você aprendeu de mim, você se esqueceu da cultura do Egito e você se encheu da cultura do céu. Agora você está cheio da cultura de Deus. Por isso você não vai morrer com 70 e 80 anos. Você vai viver os últimos 40 anos no sobrenatural. Aleluia! Você é como essa sarça. Moisés, você é como essa sarça. A sarça é uma visão de você mesmo. É eu em você, como eu estou nessa sarça. A sarça arde e não se consome. Você vai arder 40 anos a mais e não vai morrer. Louvado seja Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! O fogo de Deus sobre as nossas vidas nos preserva. O fogo de Deus sobre as nossas vidas só queima o que não presta, o que não pertence a Deus e o que não glorifica a Deus. Viver debaixo do fogo de Deus é viver para ser preservado. E digo mais, se não for a sua desobediência, quando ele desobedeceu a Deus diante dos filhos de Israel, e Deus o proibiu de entrar na terra prometida, o levou para um alto monte, fez com que ele avistasse a terra de longe, e disse: veja a terra, está muito próxima de você, mas somente verás e não entrarás, porque não me glorificaste diante dos filhos dos homens. Isso quer dizer que se ele tivesse ainda se mantido na presença de Deus, ele teria entrado na terra prometida, e eu não me admiro se ele não vivesse mais 40 anos. Porque você viu o registro quando ele morreu com 120 anos de idade, e nunca faltou a luz do rosto, a luz do olho, e nunca faltou a força e o vigor do braço. Ele estava pronto para entrar na terra e guerrear contra os gigantes. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele é a sarça que ele viu ardendo. Arde e não se consome. O fogo de Deus arde na nossa vida e nos preserva e não nos destrói. Repito, só destrói o que não presta, que não pertence a ele. Se submeta ao fogo de Deus, ande na presença de Deus. Se aproxime, se aprofunda, leia a Bíblia, faça devocional, faça jejum, faça oração, se consagre, faça retiro, leve a sério a Deus, leve a sério Jesus que está dentro de ti, viva a vida do Senhor. Faça como Paulo: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é lucro, quer dizer, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Viva nesse patamar que o fogo vai arder na sua vida e vai lhe preservar. Seus melhores anos serão multiplicados, sua vida será qualificada, porque esse fogo arde e não destrói só o que não presta, mas o que serve será preservado sempre. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Lançados na fornalha ardente 7 vezes mais. Porque os servos de Deus, os jovens servos de Deus, se recusaram a adorar Deus pagão, Deus humano, e disseram: só nos prostraremos diante do Deus vivo. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se não quiser, não tem problema. A gente morre em paz e na fé, porque nosso negócio com Deus é inegociável. Nós não trocamos benesses do mundo pelo favor de Deus. A gente serve a Deus pelo que Ele é e não é pelo que Ele faz. Se Ele quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, não livra. E continua sendo Deus. Continua sendo Deus. E lançam eles lá, atados, diz o texto. E o fogo estava tão alto que quando os guardas chegaram na beira do fogo para lançar, foram lambidos pela chama do fogo. E morreram ali. E o faraó disse assim, o Nabucodonosor disse assim: morreu todo mundo, até meus soldados. Não chegaram nem na porta direita. Imagina os camaradas que foram lançados lá. Mas daqui a pouco, meu irmão, Faraó vê na fornalha passeando 4 personagens. Os 3 que foram lançados, os jovens servos de Deus, e mais um 4 que Nabucodonosor disse: e o 4 tem a semelhança do Filho dos deuses. Não lançamos 3, como é que eu vejo 4? Passeando no meio do fogo, e o 4 tem a semelhança do Filho dos deuses. Ninguém sabe explicar, a não ser aquele que confia em Deus e que crê em Deus. Muitas vezes Jesus não te deixa viver uma vida tranquila e permite situações difíceis, mas fica firme, meu irmão, porque Ele jamais te deixará só. O 4º homem é o Filho bendito de Deus. É Jesus que não está restrito ao tempo. É Jesus o eterno. É Cristo Jesus, o nosso Senhor bendito, que não abandona seus servos, que não deixa os filhos de Deus sozinhos. Deus está contigo, meu irmão. Ele pode não te livrar da fornalha, mas Ele entra contigo dentro da fornalha. Ele pode não te livrar da cova do leão, mas Ele entra na cova do leão contigo. E o fogo não arde na tua vida. E a boca do leão não te engole. Porque Deus preserva a vida dos seus filhos fiéis. Mas o fantástico é que Nabucodonosor disse: eles estão passeando e eu mandei jogar eles lá atados. Quer dizer que o fogo queimou as ataduras, mas não queima o homem. Queima o que aprisiona o homem. Queima o que prejudica o homem. Queima o que faz mal ao homem. Queima o pecado que destrói o homem. Queime o vício, queima a tendência, queima o sentimento hostil e mentiroso, queima a carnalidade, mas não queima a sua alma, seu espírito. Você fica vivo na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar em pé na presença do Senhor, meu querido. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos.